aqui é dessa questão do poder separar a amostra em vários pedacinhos diferentes. Aí, assim, a maneira como a gente reparte a amostra vai depender muito do objetivo. A que a gente segmenta ela de forma mais minuciosa quando a gente olha para os percentis, né? Que é quando a gente quebra ela em 100 pedacinhos iguais. E olha, qual é o número que separa esses percentuais? Por exemplo, se eu falo assim, olha, o percentil 30 da nota de quem faz análise de dados é 8. O que isso quer dizer? 30% dos alunos tiram menos do que 8 e 70% tiram mais do que 8. Pois seria um diagnóstico legal, né? Seria que, caramba, parece que as pessoas em média vão bem nessa disciplina, parece uma disciplina tranquila. Então, assim, ela ajuda a dizer alguma coisa sobre como os dados se acumulam em um canto e em outro canto. Né? Por exemplo, você fala assim, olha, o percentil 99 da nota de estatística 2 que eu apliquei na graduação foi 2. Já é um diagnóstico que deu merda. Por quê? Eu estou dizendo que 99% dos alunos tiraram menos do que 2. E apenas 1% tiraram mais que 2. Pô, é algo pesado. Isso já diz alguma coisa em relação a como a amostra é distribuída. E você pode fazer essa quebra em 100 pedacinhos iguais e às vezes está interessado em olhar um percentil específico. Você pode fazer uma quebra em 10 pedaços iguais, que a gente vai chamar de decil, né? Em 5 partes iguais, chamar de quintil, ele está colocando um quinto da amostra. Ou, o que é mais convencional, você separar em 4 partes iguais, chamar de quartil. Você está colocando 25% da amostra dentro de cada pedacinho daquele. E traz a discussão de qual número reparte ela, né? Qual número está ali no primeiro 25%? Tal que 25% dos dados são menores e 25% dos dados são maiores do que ele. Certo? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, fazer uma discussão rápida com vocês, é sobre os quartis, que é o que a gente mais utiliza, né? E, basicamente, você está pegando o valor mínimo da amostra, pegando o valor máximo dela, e errar a conta. Pegar o valor máximo dela e colocar 25% da amostra em cada pedacinho desse. Falar, olha, eu vou colocar 25% dos dados aqui entre os 25% menores. Vou colocar 25% lá no final dos 25% maiores, mais 25 aqui, mais 25 aqui. Eu vou acumulando eles baseado no tamanho das observações. E o meu interesse vai ser questionar assim, olha, qual número que aparece aqui? Que a gente vai chamar de primeiro quartil. Que é o valor na amostra tal que 25% dos dados são menores do que ele e 75% são maiores do que ele. O número que aparece aqui, aí chama de E2, ou segundo quartil, que também é sinônimo de mediano, que é o valor na amostra tal que 50% dos dados é menor e 50% dos dados é maior do que ele. Ou seja, mediana serve tanto como medida de tendência central, quanto medida de posição. Ela é chique, ela tem 2 funções, 1001 utilidades. Ou seja, estou dizendo que a mediana ela serve para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, pode falar quem é o cara do centro, né, em média, mas também serve para te dizer como os dados se posicionam na amostra. Certo? E aqui seria o terceiro quartil, que seria o quê? O valor na amostra tal que 75% dos dados são menores e 25% dos dados são maiores que ele. Né? E aí, pessoal, isso vai ser informativo? Depende. Depende da sua amostra, depende do seu objetivo. Mas eu, particularmente, eu gosto de colocar nas pesquisas porque eles ajudam a entender. Por exemplo, a média foi isso, mas por quê? Porque os dados estão muito dispersos. Porque isso também ajuda a dar um pouquinho de dispersão, concorda? Se você tem quartis, o terceiro quartil, por exemplo, muito baixo, o que isso quer dizer? Cara, você tem uma amostra muito concentrada em números pequenos. Da mesma forma que você tem um primeiro quartil muito alto, o que isso quer dizer? Você tem a amostra muito concentrada em valores altos. É isso? Ou seja, ela me ajuda a entender como os dados estão espalhados entre máximo e mínimo ali, né? Ela me ajuda a entender como eles estão posicionados. Ou seja, o primeiro quartil vai ser o valor tal que antes dele você acumula 25% e depois dele você acumula 75%. O segundo quartil vai ser o valor tal que antes dele você acumula 50% e depois dele você acumula mais 50%.
E o terceiro quartil vai ser o número tal que antes dele você acumula 75% e depois dele você acumula 25%. Certo? É só mostrar como calcula, né? Para a gente não perder a organização que estava ontem. Aí, professor, você está pesquisando em matéria de teste, né? Em quê? Matéria de teste da hipótese, né? Na verdade, ó, a pergunta aqui na sala, isso tem a ver com a hipótese que você está tentando testar? Não necessariamente, né? Porque, assim, lembrando, a hipótese que eu quero testar vai ter muito mais a ver com estatística inferencial. Aqui a gente está ainda na questão do tentar falar características dos dados que me ajuda a dar um grande diagnóstico ali de quem é minha amostra. Entendeu? Então, assim, lembrando, isso é só para a gente conseguir discutir quem são os meus dados sem ter que mostrar todos os meus dados. Entendeu? É 25%, 50%, é de quê? É do que você está pesquisando. Não, da amostra. Tipo, Tá bom. 25% da amostra é menor do que esse número. 50% da amostra é maior do que esse número. Vai. Então, por exemplo, você está procurando ali, ó, igual o primeiro quartil, né? É o número que 25% da sua amostra é menor do que ele, 75% da amostra é maior do que ele. Só falta falar o da amostra. Mas exatamente isso. Assim. Fica sendo próximo. Isso. Então, o primeiro quartil, a definição teórica dele é o valor na amostra tal que 25% dos dados são menores e 75% são maiores que ele. Ou seja, que número faz essa quebra ali? E aí a mesma história, né? Da mediana. Você coloca os dados em ordem crescente, acha o valor que está naquela posição, depois verifica. Então, o primeiro quartil é esse cara que se encontra nessa posição. Então, o que muda é a fórmula para calcular a posição do primeiro quartil. Mediana, como a gente calculava a posição? N mais 1 sobre 2. Né? Então, como a gente calcula a posição do primeiro quartil? Se para mediana era N mais 1 sobre 2, o primeiro quartil vai ser o quê? N mais 1 sobre 4. 4. Está pegando o primeiro 1/4 da amostra. A pessoa vai dar um número quebrado. Faz uma média entre os dois. Dependendo, você pede para o sistema para botar a média ponderada. Falam, vai estar mais próximo desse do que daquele. Mas você basicamente está fazendo isso. Você está, em vez de dividir o N mais 1 por 2, você está dividindo o N mais 1 por 4 e avaliando qual número que se encontra naquela posição. Professor, Abre o microfone, se o pessoal não vai te ouvir. o microfone do... A pergunta também. Abre seu microfone aí, eu vou fechar o meu aqui. É o seu microfone. Não, o seu computador. Do computador. É só ligar, né? Não. Mas estamos conseguindo ouvir, viu, Pedro falar, mesmo sem o computador dele ligado, dá para entender ele falar, professor. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Beleza. Ô, professor, é seguro a gente considerar, né, para isso, para todas as pesquisas, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, que a amostra é muito pequena, né? É seguro? Não. Só faz sentido você interpretar quartis para amostra acima de 100. Por quê? Por exemplo, olha o que vai acontecer. Se a gente calcular, eu vou calcular aqui para a amostra de vocês, né? Que só tem 9 observações. Eu não vou ter um número que exatamente 25% dos dados são menores do que ele. Porque, por exemplo, talvez eu tenha que pegar algo entre a posição 2 e 3. Mas então vai ficar 2 de 9. 2 de 9 não dá 25%. Então, assim, essa interpretação que a gente faz só funciona para amostra acima de 100. Entendeu? E lembrando, não estou falando nem de confiança, tá? Estou falando de a interpretação fazer sentido. Essa interpretação toda só faz sentido para amostra acima de 100 observações. Mas, boa pergunta.
Porque senão você acaba falando 25% dos dados, mas pô, peguei 2 dados de 9. 2 de 9 não é 25%. Entendeu? Então, ó, isso aqui vai me dizer qual é a posição do quartil, né? Então, o que isso quer dizer para a nossa amostra, no nosso exemplo, né? Lá nas 9 idades. No nosso exemplo, a posição do primeiro quartil seria 9 mais 1 sobre 4, que daria 2,5. Então, o que eu deveria fazer? Posição 2,5. Pega alguma coisa entre a segunda e a terceira observação. Aí, ó, deixa eu trazer para cá. Ela em ordem crescente que a gente já tinha feito aqui, ó. 42. Isso. Aqui está em ordem crescente, ó, já. O que acontece? Deveria ser alguma coisa entre a posição 2 e a posição 3. Né? Quer dizer que eu tenho que pegar alguma coisa aqui, ó. Entre 42 e 42. Pô, aqui ficou fácil, né? Vai dar 42, então. Então, aqui, ó, eu deveria fazer o quê? Eu não, né? Quando eu apertar o botão, o que o Excel, o que o status, o que o sistema vai fazer? Ele vai calcular a média entre o 2 e o 3, que é o 42 e 42. Entendeu? Então, o primeiro quartil seria 42 mais 42 sobre 2, que é 42. Que aí, o que eu diria? Olha só, para essa amostra não funciona, tá? Mas se fosse uma amostra acima de 100, que é o que faria mais sentido, o que eu diria? Olha, 25% das pessoas têm 42 anos ou menos. Certo? Eu vou ter que colocar, é menor ou igual, porque inclusive aqui tem um que é igual, tá vendo? E 75% tem 42 ou mais. É informativo, né? Dá para dizer como os dados se distribuem. Dá para dizer que parece que a maior parte das pessoas tem acima de 42 anos, tá vendo? Você sabe onde os dados são mais concentrados. Isso me ajuda a evidenciar que parece um pouco mais ainda que a Jéssica pode ser um outlier. Vamos aprender a testar, mas isso revelaria um pouco mais fortemente essa percepção. Faz sentido? Então, ó, isso aqui me diria que 25% da amostra tem 42 anos ou menos. E 75% tem maior ou igual, isso é 42 ou mais. O Excel pondera ou calcula a média? Calcula a média. O Excel calcula a média. E no Stata você escolhe se você quer que ele pondere ou que ele calcule a média. Porque nesse caso, ele fez 2,5, né? 2,5 está perfeitamente no meio. Mas se desse 2,75, eu deveria considerar mais a terceira observação do que a segunda. Acho que o Excel faz uma média simples dos dois. E para uma amostra muito grande, vai ser assim. Né? Vai fazer muita diferença. Né? Mas a gente fica pensativo sobre o método. Né? O senhor pode só repetir essa passagem agora aí, por favor? Sim. Ó, Da média ponderada ou do Stata? Ó, por exemplo, o que eu estou dizendo, né? Que a posição que ele aparece aqui para mim vai me dizer onde eu devo concentrar, né? Mas igual, por exemplo, aqui, deu 2,5. Ele é perfeito assim no meio ali entre o 2 e o 3. Pega uma média 5. Mas se desse, por exemplo, 2,75, isso estaria mais próximo do 3 do que do 2. O melhor cenário seria você fazer uma média ponderada, onde a terceira observação tivesse peso maior do que a segunda. Se eu não me engano, quase certeza o Excel faz média simples. No Stata, você pode escolher se ele faz uma média simples ou uma média ponderada também. Mas, o que eu estou dizendo, para uma amostra muito grande, isso vai ser ínfimo. Não tende a dar muita discrepância ali, não, para amostras grandes, aí, bem concentradas, claro. Bom, e lembrando, né, no fim do dia, eu aperto o botão.
aperta o botão e interpreta o que está saindo ali. Mas é aquilo, né? É legal a gente começar a ter a chatice, ser criterioso o suficiente para falar, olha, como isso aqui foi calculado? É isso que eu estou começando, eu estou querendo começar a despertar em vocês, a chatice do como, por que isso aqui foi calculado, como foi calculado. Sejam chatos. 3.2, segundo quartil. E aí a gente pula ele. Por quê? Porque segundo quartil é a mesma coisa que Mediana. mediana. E a gente já sabe calcular mediana. Quer colocar em ordem crescente, calcula a posição, fazendo n mais 1 sobre 2 e vê o número que está naquela posição. Pronto. Ou seja, você vai descobrir um número que 50% dos dados são menores e 50% dos dados são maiores do que ele. E aí, por isso que eu falei que a mediana é chique, né? Que ela serve tanto para tendência central quanto para posição. Ela tem duas funcionalidades ali. Certo? E indiretamente, ainda me ajuda a falar de dispersão. E o legal é isso, né? As estatísticas sozinhas, elas não dizem muita coisa, mas em conjunto, você pode até brincar ali sobre como uma me ajuda a dar um diagnóstico sobre uma outra característica. É isso que é legal. Você consegue relacionar muito elas também. E o 3.3? Professor, complementando esse raciocínio que o senhor colocou aí, como esse assunto, essa abordagem é importante para a gente poder entrar lá na frente em inferência e até entender o teorema do limite central, que eu sei que você não vai abordar, né? É. Você não vai abordar o teorema, não, né? Mas ajuda muito. Então, assim, se a gente não entender esses fundamentos, a gente não consegue caminhar. Exatamente. Exatamente. É como se a gente estivesse colocando todo mundo numa régua aqui antes de começar a entrar em discussão de pesquisa de verdade. É isso aí. O senhor não entra no teorema, não, né? Não, não entra não, porque aí já entra em inferência, né? Porque o teorema central do limite é para você fazer inferência sobre média populacional a partir da média amostral, né? E aí ele diz que a média amostral sempre segue uma distribuição normal. E a gente usa a mesma tabela do Gauss lá para poder calcular a probabilidade da média se encontrar dentro de um intervalo. E aí gera intervalo de confiança para a média. Então isso já entra dentro de diferença. Né? Lá em econometria, o que acontece, né? Econometria, teoricamente, começa em regressão. Quando eu dou econometria, eu comecei a dar 2 passos para trás, eu reviso tudo de inferência antes de começar, para depois entrar em regressão. Porque senão entra em regressão perdido. Mas só que acho que tem sido um padrão, tá? Passar dar um geralzão ali dentro de inferência, teorema central do limite, probabilidade de média, probabilidade de proporção, teste de hipótese, para depois entrar em regressão. Faz muito mais sentido. Mas aqui a gente chega a abordar não, fica só na descritiva. Teste de hipótese sobre Não, aqui não. Aqui o foco é só descritivo, porque o teste de hipótese já é inferência. Você usa a amostra para verificar se uma afirmação faz sentido ou não na população. Inferência. Inferência é tudo que envolve generalizar, né? A partir da amostra, e aí, na população vai ou não vai? E aí, fechando a ideia aqui, o terceiro quartil. O que é o terceiro quartil, né? Conceitualmente, ele é o valor na amostra ao que 75% dos dados são menores e 25% são maiores que ele, certo? Então, o que acontece? A gente está buscando agora um número que 75% dos dados estão abaixo dele. A ideia é a mesma. Você coloca os dados em ordem crescente, calcula a posição e verifica o número que está naquela posição. Só que, para a mediana, eu fazia N mais 1 sobre 2. Para o primeiro quartil, N mais 1 sobre 4. E para o terceiro quartil? 3 quartos. 3, N mais 1 sobre 4. Para quê? Você, em vez de pegar meio ou 1 quarto, você pegar 3 quartos da amostra. Entendeu? Ou seja, a intuição é a mesma. A diferença é que agora você não está pegando nem quarto nem meio, você está pegando 3 quartos. Por isso, a fórmula da posição do terceiro quartil é 3 N mais 1 sobre 4. 3 quartos do N mais 1. Faz sentido?
Então, no nosso exemplo, Como é que é, né? Como é que é? Tem que dar uma valorizada aí. isso vai dar 7,5, que é uma coisa entre posição 7 e posição 8. Né? E no nosso exemplo, de novo, né? Vai ficar como agora? Algo entre a posição 7 e a posição 8 é algo entre 57 e 58 anos. Legal, tá ficando sempre números pertinho, não dá muito viés aqui. Então, entre a posição 7 e a posição 8 aqui, qual seria o meu terceiro quartil? 57 mais 58 sobre 2, 57,5. Então, eu estou dizendo que 75% da amostra tem menos ou igual a 57,5. Nesse caso é menos, tá vendo? Seria. E 25% da amostra tem mais do que isso, ou igual a isso. Então, assim, no fundo, o nosso objetivo aqui, gente, é acha a posição, verifica o número que está naquela posição, para quê? Só para você ter uma estatística que te ajuda a segmentar a amostra. E não só segmentar, achar os pontos de corte da segmentação. Que é isso que vai te dizer muita coisa. A partir de qual número eu tenho 25%? A partir de qual número eu tenho 50%? A partir de qual número eu tenho 75%? Então, não é a segmentação, é o ponto de corte da segmentação que traz informação. Faz sentido? Oi? É o Renan aqui. Só confirmando aqui, só para confirmar aqui, 57,5, isso quer dizer que 75% está abaixo disso, é isso? Isso, Assim, abaixo ou igual. Abaixo, abaixo Isso. ou igual. Tá? Exatamente isso. Ó, 75% da amostra tem 57 anos e meio ou menos. E 25% da amostra tem. Só uma pergunta que eu não sei se eu vou estar viajando muito. Mas quando a gente visualiza a linha que você tracejou do quartil, né, da divisão, e aí aqui a gente coloca 25, 50, 75, né? A gente sempre vai... Essa aqui, né? Quando a gente for olhar ela é sempre como se fosse do ponto zero em diante. Então, sempre o resultado lá na frente vai ser menor ou igual. Isso aí. Porque pode acontecer de você ter um cara que está exatamente em cima do número do quartil ali. Entendeu? Então quer dizer que você tem que falar o menor igual, o maior igual, só para garantir que você está respeitando as proporções, né? Entendeu? Se você tem uma amostra muito grande de uma variável contínua, a probabilidade da igualdade é quase zero. Mas, né, para garantir as proporções, entendeu? Você acaba falando igual também. Disse que a gente poderia segmentar quantas vezes quiser. Se eu participo da pergunta oposta em relação aos meus dados, perguntando assim, quantas pessoas são consideradas idosas a partir de 60 anos? Então, eu sei que a partir do terceiro está bem próximo, mas como é que eu posso chegar para identificar esses 60? Você faria o contrário, aí você avaliaria assim, quantos % da amostra que está nesse grupo. E aí você voltaria para uma tabela de frequência. Que a tabela de frequência, querendo ou não, também vai te ajudar a verificar um pouco disso, né? Mas só que pensa que aqui é a engenharia reversa da tabela de frequência, né? Na tabela de frequência você fala quantos % está aqui. Aqui você fala qual número eu preciso para garantir que eu tenho 25% dos dados aqui, acima dele. Entendeu? Que número é o número que gera isso? Entendeu? É como se fosse a engenharia reversa da tabela de frequência aqui. E, de novo, né? É um monte de conceito que eu tenho certeza que alguma momento da vida de vocês já passou aí. Entendeu? A revisada aqui dessa estatística básica, ela é muito importante. Entendeu? Para garantir que a gente sabe conversar depois sobre estatística. Então, o objetivo aqui é muito mais nivelamento. Com certeza. Vivos até aí? Tranquilo?
Então, com isso, eu já consigo falar com vocês tudo que eu coloco na minha estatística descritiva. Eu vou continuar falando ainda de separações aqui, tá? Mas eu já consigo falar com vocês que eu, Edivan, não estou falando que isso é regra, mas eu, nas minhas pesquisas, o que o Edivan põe nas tabelas de estatística descritiva dele. Eu coloco tamanho da amostra, a média, coeficiente de variação, o mínimo, primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. São as minhas preferidas. Professor, tudo isso em uma tabela no artigo? Isso é em uma tabela no artigo, exatamente. E aí você vai fazer isso e vai colocar do lado aqui o quê? As variáveis da pesquisa, tá vendo? Variável 1, variável 2, variável 3, e calcula tudo para todas. Entendeu? Que aí, antes de começar a inferência, você está falando o quê? Olha, sabe todas as variáveis que eu te prometi que eu ia usar lá na minha metodologia? Olha para as estatísticas descritivas delas. Antes de você entender qualquer coisa que eu vou fazer inferencialmente falando. Entendeu? Seja X, seja Y, seja controle, ou seja, seja variável explicada, seja variável explicativa, seja variável que não te interessa, mas está ali porque tem que estar ali. Entendeu? Você faz uma listinha com todas e monta a estatística descritiva com todas essas variáveis e todas essas métricas. Fica muito legal. Beleza? E por que eu uso essas, né? Só para deixar claro, né? Tamanho da amostra, né? Porque é legal você falar ali se a amostra é grande, se a amostra é pequena, o que está acontecendo. Aí eu pego duas de tendência central. Eu pego a melhor que tem de dispersão. Indiretamente, eu falo de outra de dispersão fazendo isso, mínimo e máximo, tá vendo? E eu organizo a amostra do mínimo até o máximo, contando de 25% a 25%. Entendeu? Mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, máximo. Eu vou colocando ali de forma que a pessoa consegue olhar para a evolução da variável desses quartis, sabe? As qualitativas, você faz para cada uma das segmentações. Uhum. Você está segmentando por região, por exemplo. Sim. Você faz a quali, isso aqui, região Nordeste, região Norte, região cada vira uma variável para cada. Exatamente, exatamente. E aí que é legal, porque se você tivesse uma pesquisa com dado primário, provavelmente você vai fazer essa tabela. Você ia pegar isso daí e fazer uma tabela de frequência. Mas em uma com dado secundário, já que você vai ter outras variáveis que não são quali, o que é o padrão, né? Você cria essas variáveis dummies, esses códigos binários, e preenche ela junto aqui. Ó. Por exemplo, aqui a variável sul. E na variável sul, vai ter aqui ela preenchida para todo mundo. O tamanho da amostra, média, coefficiente de variação, que ela é só um 0 e 1. Só que isso não tem muita importância. O que tem mais importância para uma variável dummy vai ser a média. Que a média é o quê? A média de vários zeros e uns. É o percentual de uns, que é a proporção. Que é a mesma resposta que ia ter lá na tabela de frequência de novo. Entendeu? É como se eu estivesse dizendo, o que iria aparecer na tabela de frequência para essa variável qualitativa vai aparecer aqui nessas medidas resumo para a média daquela variável que é qualitativa. Porque a média de uma variável binária nada mais é do que a proporção. Entendeu? Aí o colega está falando do teorema central do limite aí, né? Uma curiosidade. É por isso que a gente também usa a distribuição normal para calcular a proporção. Porque se a média segue normal, a proporção também segue normal, porque os dois são médias. Tá, o senhor está falando de dummy aí, o senhor pode só dar um exemplo bem simples dessa questão da dummy aí com a média? O que é uma dummy, né? Uma dummy... 0 ou 1. É um 0 ou 1, né? É um código binário para uma variável que é qualitativa. Por exemplo, você está interessado em avaliar assim, olha, região. Aí você tem região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte.
E aí você quer criar uma variável se o município que você está estudando é do Nordeste ou não. Aí você cria assim, ó. 1 seria Nordeste e 0 caso contrário. O que vai acontecer? Quando você pega assim, por exemplo, ó, município. Vai depender da dama. Município 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a variável Nordeste. Se o primeiro cara é Nordeste, então a dummy dele é 1. Se o segundo Perfeito. não é 0. Se o terceiro Perfeito. não é 0. Se o outro é 1, e se não é 0, por exemplo. O que eu estou dizendo aqui? Eu tenho 2 do Nordeste em relação a 5. Não é isso? Sim, Qual é a proporção do Nordeste? 40%, concorda? E perfeito. qual que é a média dessa variável? 1 mais 0 mais 0 mais 1 mais 0 dividido por 5, que é 2 sobre 5, que também é 40%. Então, é só para dizer, não precisa se preocupar se a variável for dummy. Pode colocar ela também na sua listinha de variáveis e calcula as estatísticas dela. E a média vai te dizer o quê? A frequência dela. Entendeu? Entendi. Então, a média da variável Nordeste ia ser 1 mais 0, mais 0, mais 1, mais 0. Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma dummy nessa linha de municípios que possuem uma determinada característica e outros que não possuem determinada característica, tá? Eu também posso usar esse mesmo raciocínio, né? Ou seja, Tá. Pode. Porque você tem uma variável qualitativa inicialmente, que é ter uma característica sim ou não, e depois você cria uma dummy para ela falando 1 se tem, 0 se não tem. Quando você coloca ele na tabela aqui de estatística descritiva, a média dessa variável vai te falar quantos por cento são int. Ou seja, quantos por cento tem a característica. Então, se eu calculo o indicador de agressividade e quero relacionar essa agressividade de uma dívida previdenciária com o todo do município, eu também posso criar isso aí para criar um patamar. A agressividade é a partir de determinado ponto de corte, de um indicador, certo? Eu posso separar com uma dummy isso aí, não posso também? Poder pode. Se é legal, é outra história. Porque se você tem uma variável que você consegue olhar minimamente para ela, o nível de agressividade, para que você vai separar em agressivos e não agressivos, sendo que você pode olhar mais minuciosamente para ela? Entendeu? Para estabelecer apenas uma gradação. Eu concordo com você. Eu também faria, mas eu faria isso... Calma aí, gente. Eu faria isso como extra. Entendeu? Por quê? Porque o que parece melhor? Falar que, olha, essa empresa aqui, ela está no maior nível de agressividade, aquela ali também. Mas uma tem agressividade, por exemplo, 90% e a outra 95%. É a mesma coisa? Parece mais legal falar que as duas são muito agressivas ou que uma tem 90% e outra tem 95%? Entendeu meu ponto? Entendi. Então, assim, o que eu estou dizendo é, eu não deixaria de fazer o que você falou, mas eu faria como extra. Porque se você tem a variável in natura, natural, igual assim, é igual falar com a sua idade, e você me fala a sua idade perfeitinho. E em vez de usar a sua idade na pesquisa, eu uso cortes. Não faz sentido. Entendeu? Porque a idade perfeita, bonitinha, ela diz muito mais do que sobre a faixa. Perfeito. Não, acho que guardando paralelo. Não, guardando paralelo com o que o Daniel trouxe, seria... Guardando paralelo aí. Que o Daniel trouxe, a gente estava comentando aqui, era você pegar, por exemplo... Tá com eco aí. Tá com eco. Desliga o seu que o pessoal estava ouvindo, o pessoal também, calma aí. Oi. Não, a gente estava guardando um paralelo aí com o que o Daniel trouxe, né, como exemplo dele. A gente poderia, por exemplo, pegar o despesa pessoal. Né? Você tem despesa pessoal, você consegue saber exatamente o que é a despesa pessoal de todos os municípios. E a lei, por sua vez, aí foi a própria lei que trouxe uma categorização. Então, você usa a lei de suporte para dizer que não está no limite de alerta, assim, no limite de alerta, no limite prudencial e por aí vai. Neste caso dele, ele vai ter, até que seria o índice
que está chamando de agressividade, né? E todos eles, e eventualmente, se a literatura, você está dizendo que, olha, a partir daqui, ele é muito agressivo. ou não, ele categorizaria pela literatura. Exatamente. Idoso ou não idoso? Exatamente. Mas só faz isso falar idoso, não idoso, se você não souber exatamente a idade, entendeu? Isso. Ou se você tiver um objetivo muito específico. Igual, por exemplo, eu estou fazendo um estudo com um aluno que é sobre gerações. Aí faz sentido a gente separar. Mas além de separar, já colocar a idade também. Já fazer as duas coisas. E às vezes a gente fala assim, olha, um resultado que a gente chegou. A idade não deu significativo, mas o estar em uma geração em detrimento da outra deu. Porque às vezes é muito mais sobre a característica da geração do que sobre ser mais velho ou mais novo. E isso também significa alguma coisa. Então, assim, o que eu estou dizendo, todas as vezes que você tiver uma variável e na natura mesmo, o número real, não estou dizendo que você não pode fazer essa segmentação, mas não deixa de usar a variável original também não, porque ela diz muito mais. Porque senão você fala, ó, tem 300 empresas que estão nesse mesmo grupo aqui, mas elas são diferentes entre si dentro do grupo também. E às vezes questionar o próprio parâmetro. Você pode também pode questionar o próprio parâmetro, sim. Entendeu? E isso é a crítica que eu sempre levo, cara. Eu tô numa banca, aí normalmente eu olho assim, eu falo, olha o diagnóstico que eu tenho. É um aluno que provavelmente ele se acostumou a trabalhar com dado primário. E quando foi para o secundário, que o dado estava destrinchado ali, ele meio que quis fazer caber na caixinha do primário de novo. Faz sentido o que eu tô falando? Porque no primário você tem mania de quebrar ali. Mas por que você quebra? Porque é bom quebrar? Não, você quebra porque senão as pessoas não respondem. Você pergunta a renda de alguém, exatamente a renda. Exatamente a idade. Entendeu? Mas se você tem a opção de saber o número exato, você pega o número exato. Entendeu? A leitura que eu fiz equivocada. Porque quando eu olhei a região, que falei a região, na minha cabeça, quando eu estava fazendo mais para diferença, eu estava raciocinando a variável dependente. Então, eu olhava a região e eu vou ter que explicar o comportamento da variável dependente para cada uma dessas regiões, e não a variável. Então, assim, equivocadamente, mas assim, porque a tendência a gente quer tanto explicar, que a gente quer colocar a variável dependente ali dentro para ver o que ela explica, o que aquela região está explicando. Ah, entendi. Tipo, como se você estivesse pegando o sul e falar da dependente do sul. Exatamente. Sim. Como é que estava, quando é que estava variando, se tinha número de dados, não sei o que. Você sabe uma coisa que eu costumo fazer? Eu coloco isso como um painel B da minha tabela. Igual, ó, estatística descritiva. No exercício que vocês vão fazer vai ter isso. Né? Vai ter assim, olha, vai ser um exercício sobre corrupção, IDH e capacidade de refino de petróleo nos países. E aí o que vai acontecer? Primeiro, eu vou mostrar para vocês uma estatística descritiva com todas as variáveis. Painel A. E painel B, a gente vai separar assim, olha. Vamos pegar agora o IDH dos países mais corruptos e dos menos corruptos. Dos que têm melhor estabilidade política e dos que têm pior estabilidade política. Ou seja, primeiro eu mostro todo e depois eu faço essa segmentação que você está me falando e uso as duas coisas ao mesmo tempo para discutir a característica da amostra. Mas isso só faz sentido se você tiver uma variável que você quer muito entender como ela impulsiona a outra. Que seria seu caso. Aí você poderia falar, olha, eu vou olhar, por exemplo, a agressividade. Olha para a agressividade, olha para as regiões, tudo uma por uma isoladamente. Painel A. Painel B. Agora eu vou olhar para a agressividade por região. Olhar, por exemplo, o médio e desvio padrão de cada um. Então, aí isso vai dizer coisa pra caramba. Isso. Você faz o geral e depois cai na especificidade, não é isso? Exatamente. Isso é muito legal. Porque, gente, tem limites aqui não, tá? Igual, você não é obrigado a fazer uma tabelinha só de estatística descritiva e seguir o baile, não. Não, você pode destrinchar ela. Igual, destrincha por região, destrincha pela variável que te interessa, entendeu? Eu sempre destrincho por governança, que eu estudo muito, entendeu? Empresas top de governança, empresas são ruins de governança. Calcula as estatísticas para cada grupo de empresa, entendeu? Porque você não tem que ficar focado, ó, minha amostra como um todo é esse. Mas, além disso, quando eu segmento a amostra, esse grupo se comporta assim, aquele grupo se comporta assado. Então, por exemplo, pode comparar a agressividade com o nível de governança dos municípios, não é isso? Exatamente. Tipo, ó, quem tem governança melhor, quem tem governança pior.
como um painel B, e aí compara as agressividades, faz uma média e um desvio padrão ali para cada grupo, entendeu? Professor, no caso, né, essas métricas aí que você falou em relação à amostra, né? E quando você usa o censo, população. Censo da população. A minha pesquisa vai ser população. Porque eu vou tentar provar o seguinte. E o excesso de arrecadação e a insuficiência de arrecadação, diante de um planejamento falho, ele tem o mesmo significado, entendeu? Sendo direto, né, é a corrupção, entendeu? Então, essas métricas, elas perdem a importância ou... Elas vão ganhar importância, na verdade, né? Porque o que acontece? Uma estatística descritiva passa a ser um todo se você está falando de população. Concorda? Porque a gente só faz inferência porque você não conhece população. Se pudesse... Mas o senhor usaria todas essas? Usaria. Não, você vai usar a maior amostra que você conseguir. E se a amostra for igual à população, a gente não vai nem brincar de inferência. Mas eu duvido um pouco que seja população. Porque com certeza vai ter algum... do lapso temporal. Vai ter alguma linha faltante ali. Vai ter algum dado que não vai ter. E quando acontecer, você vai perder a linha toda. E quando você perder a linha toda, por mais que seja uma, você deixou de ter população e gera necessidade de inferência. No mundo perfeito, o censo deveria ser população. E fazer uma estatística descritiva deveria ser suficiente. Porque não teria necessidade de inferência. Mas, né, considerando o mundo real... Perfeito. Exatamente. Se você, digamos, né, todo o meu contexto, né, geográfico, é o estado de Pernambuco, se eu quiser inferir para não pode, né? Não, porque a gente vê se a amostra é boa para isso, né? Se a amostra de Pernambuco, ela representa bem o Brasil. Talvez em um país menor, com menos diversidade e heterogeneidade igual é o Brasil, pegar um estado e eu falar, olha, esse estado aqui parece representar bem, talvez funcionaria. Um município, falar, esse município parece funcionar bem, funcionaria. Entendeu? Mas em um país tão diverso igual o Brasil, você pegar um estado aí e tentar generalizar, acho que aí... Então é melhor se concentrar. Às vezes você pega uma amostra daqui e fala, meu objetivo é estudar aqui, beleza. Mas tem que ter uma justificativa clara do porquê estudar aqui. Até por questão de conveniência. Você precisar ir lá em algum local, Brasil, você deslocar. Sim. Né? Sim. Ó, aí, para fechar essa parte de medidas de posição, quero falar um pouquinho sobre análise de outliers. E essa parte de posição também serve para isso. E aí eu vou quebrar o 3.4 em alguns subtópicos. Primeira coisa que eu vou questionar para vocês é o que é um outlier. Tem que saber já discutir isso. Eu acho que já está meio claro para todo mundo. O que significa falar que um ponto na amostra é um outlier? Ele é fora da curva. E ele ser fora da curva quer dizer o quê? Ele é incomum. Então, assim, pode ser que você tire 10 em uma prova e em uma amostra você seja outlier e em outra amostra você não seja um outlier. Então, não depende só do seu dado, depende do padrão da amostra para dizer se você é ou não é um outlier. Então, um outlier é um ponto na amostra que não a representa bem. Ele é muito discrepante dos demais. Igual, por exemplo, se eu estou em uma turma e todo mundo tem 42 anos, eu garanto que a Jéssica seria um outlier. Se todo mundo tivesse 42 anos, só a Jéssica não. Mas se eu estou em uma turma que é extremamente heterogênea, talvez a Jéssica não seja um outlier. Porque é normal você ser heterogêneo, e talvez é isso que o padrão da turma me diz. Entendeu o ponto? Dá para testar.
Terceiro ponto, segundo ponto que eu quero abordar com vocês, né? Qual o problema de termos outliers na pesquisa? Qual o problema disso? De na sua pesquisa você ter um outlier. Esse é o engano. Qual o problema de você ter outliers na pesquisa? Um deles está na média, né, professor? Porque como a média é afetada pelos extremos, isso já é um primeiro ponto aí, né? Bom, é o que eu penso, o que eu imagino. Sim. E sabe o mais legal? Você foi no ponto, você foi na média aí, né? Por quê? O que acontece? Pode ter pesquisas que o meu foco, de fato, é o cara extremo, ok? Pode ter. Mas a maior parte das pesquisas, e no geral a gente está olhando para as pesquisas, que as perguntas são assim. Em média, como algo funciona? É isso? Você não está interessado lá no filho da tia, da prima, da vizinha, que tem um comportamento diferente. Você quer, em média, qual é o padrão? O que eu posso antecipar de um município médio aqui? O que eu posso antecipar de um aluno médio? O que eu posso antecipar de uma escola média, de um país médio? É isso? E a gente sabe que um cara muito extremo, ele tem um efeito muito grande sobre o comportamento médio. E pode ser que você acabe distorcendo muito o que você encontra por causa desse cara que não é padrão. Faz sentido? Então, não estou falando que a gente nunca vai se importar com o outlier. Vai ter pesquisa que o seu foco é os extremos mesmo. Mas, em uma pesquisa que a pergunta é, em média, como algo funciona, isso é muito problemático. Se a estatística for não paramétrica, pouco importa os outliers. Exatamente. Você pode aí estar... isso acaba trazendo... Oi? Aí, não, eu estou pensando aqui que isso traz um resultado enviesado, né? Exatamente. Vai enviesar o resultado, vai distorcer. Uhum. Igual, por exemplo, vamos supor que eu queira ver como que horas estudadas afeta nota de prova dos alunos da graduação. Aí acontece que todo mundo estudou muito, mas a média da turma foi 3. Nenhum aluno foi muito bem, porque eu dei a prova impossível para os meninos. Que aí subiria um diagnóstico para mim. E aí acontece que os alunos têm um cara que foi muito bem e fechou. E aí? Provavelmente eu vou chegar em um diagnóstico errado por causa desse cara. Faz sentido? Então, assim, é garantir que você tá olhando para assim, olha, tá, eu tenho que aplicar uma política, eu tenho que mudar alguma coisa. Ou em mim, eu vou conversar com os alunos, ver se é falta de estudo, se é falta de didática, vamos tentar chegar no consenso. Se a gente, para conseguir chegar nesse consenso, o primeiro ponto é fazer um diagnóstico. As escolas particulares fazem pré-teste. Fazem. Eles fazem um pré-teste, pega aqueles alunos cheios, a minha nota vai mas os alunos outliers. Sim. E tira tanta conclusão sobre isso, que são conclusões enviesadas, e às vezes de propósito, dependendo do cenário. A maioria não passa, né? Professor. Com 20 anos de estatística, entra aí. Oi? Professor, o senhor fala tanto em média aí, 75% abaixo de 2, de 3. Isso não é nas aulas de doutorado, não, né? Claro que não. Não tem na graduação, não. Pô. A gente já falou do livro do Marcelo Megeiro, Estatística de Povos. Tem um livro também de Estatística do Instituto, só que Pedro Fernando Neri, o nome é Extremos. Que ele vai olhar exatamente os outliers. Na verdade, ele vai, de alguma maneira, romancear ali. Né? Sim. Dizer que o outlier não é um problema necessariamente. Para lançar luz sobre as extremidades. Ele vai pegar dinheiro, vai pegar um critério do menor, para demonstrar a diferença de rendimento. Tá certo? É baseado em estatística distributiva, mas ele pega os outliers para poder relatar sobre os outliers. E é interessante pensar que os melhores estudos de casos não são sobre os médios. Os melhores estudos de casos são sobre os outliers, entendeu? Que é você parar para entender por que alguma coisa funciona diferente ali, entendeu? Os robôs da auditoria ficam validando o processo datório, eles ficam atrás de tanto os outliers de valores maiores quanto os menores.
Os maiores é porque há a possibilidade de ter risco de superfaturamento, e os menores é porque há uma possibilidade daquilo não ser entregue. Por exemplo, uma compra, algumas coisas não serem efetivamente entregues. Sim. Então, eles ficam rodando nos extremos, tá? Exatamente para poder separar aqueles processos anuais que estão se enquadrados naquele processo. E isso não quer dizer necessariamente que tem algo errado, mas eu vou investigar mais a fundo esse ponto. Sim. Né? Que aí vira o estudo de caso, literalmente, né? Tipo, antes de dizer quem eu vou auditar mais fortemente, quais contas eu vou auditar mais fortemente, eu já vou ver se ela é um outlier para eu desconfiar. E aí eu vou começar a averiguar mais. É literalmente virar o estudo de caso porque ele chamou a atenção por ser muito extremo. Ficou legal isso. E respondendo a pergunta do colega, o índice de aprovação dessas matérias aqui do doutorado, somente essa daqui, é quase 100%. Quem entrega tudo assim, a chance de reprovar converge para zero. Então, assim, converge e paga. Mas assim, acontece. Mas sabe por que eu falo isso? Porque é uma matéria que é muito mais para instigar a curiosidade científica de vocês do que para ferrar. Porque é uma matéria que o conteúdo é muito simples. Mas a gente está tentando olhar para ele com outro olhar. Um olhar muito mais de tipo, deixa eu ser mais chato aqui. Né? Deixa eu pensar como um pesquisador aqui mesmo, e não só como alguém que está apertando o botão calculando uma média. Entendeu? A questão é essa. Professor, simples em parte, né? Porque se você não compreender toda essa fundamentação teórica da estatística descritiva, nem adianta caminhar. Exatamente. Porque, Não assim, adianta. Por isso que eu não acho essa disciplina fácil. Eu, particularmente, não acho ela fácil. Uhum. Porque depende muito de você compreender porque as métricas funcionam como funcionam, né? Sim. Isso é legal. Edvan, Oi. por exemplo, igual aconteceu recente, eu até cheguei a falar esse dado na turma, pós-pandemia, eu moro aqui no estado do Pará, né? Pós-pandemia, os recursos que os municípios paraenses deixaram em conta, oriundos da pandemia para tratar as questões sociais, ultrapassou 51%, ficou em conta mais de 50%. Só que se a gente somar, se a gente fizer uma análise de todos os municípios, só que desses 50%, cerca de 60% desses 50% é na capital. Então, é como se a capital, nessa análise, fosse o outline. Sim. Exatamente isso. Porque os municípios, por exemplo, nessa análise, os municípios de pequeno porte executaram quase 100%. E os municípios de grande porte, e entre eles a capital, é que menos executou. Né? E dá para acaba enviesando muito, né? Meio que o que você pode concluir disso se você não prestar muita atenção nesse detalhe do seu outlier. Né? Você acaba chegando é muito grande. O volume de recursos da capital é muito grande se a gente pegar e comparar um município de 10 mil habitantes dentro do estado. Então, distorce tudo, cara. Distorce demais as histórias. Olha, tô só voltando aqui, ó. O problema de termos outlier da pesquisa é que normalmente queremos entender o comportamento médio. E os extremos distorcem essa realidade. Certo? Aí você deve fazer uma pergunta, mas como eu sei que um outlier é um outlier mesmo? Aí vem a terceira pergunta que eu quero responder aqui com vocês, que é onde a gente vai usar os quartis. Variação interquartil, não é isso? Isso, a gente usa isso para construir um box plot, que é um diagnóstico de outlier. Como eu avalio se um extremo é um outlier? Porque ele pode ser só o valor mínimo ou o valor máximo e não ser um outlier. Eu acho que a gente não tem outlier na turma em relação à idade, não. Vamos testar. A gente usa aqui o que a gente chama de box plot. É um gráfico. E como o próprio nome diz,
caixa e ponto. É um gráfico de caixa e ponto. Ou caixa de bigode, né, professor? Pode também, uma caixinha de bigode. Sim. O que é isso, esse box plot? Olha só. Eu vou guardar numa caixinha 50% dos dados. Quais 50%? Os 50% mais comuns, os mais padrões. Os 50% mais padrões estão entre quais dois números? Q1 e Q3 ou Q1 e Q3? Isso aí, Q1 e Q3. Que é o primeiro quartil e o terceiro quartil, concorda? Porque se eu colocar aqui, ó, primeiro quartil é o começo da caixa, terceiro quartil é o final da caixa, eu estou colocando aqui dentro 50% mais padrões. Eu estou tirando 25% dos maiores e 25% dos menores. Aí vem a receitinha legal. Se Q1 e Q3 são muito próximos um do outro, o que eu estou dizendo? Os 50% mais comuns são muito iguais. Eles são muito parecidos. Então, em qualquer coisinha que você seja diferente aqui, você vai ser um outlier. Porque o padrão vai ser parecido. Mas se o Q1 e Q3 eles estão muito longe um do outro, o padrão vai ser diferente mesmo. Todo mundo ser muito discrepante. Então, não é porque você tem 90 anos ou 20 anos que você vai ser um outlier nesse caso. Porque já é padrão a heterogeneidade. É por isso que a gente vai dizer que, olha, você tirar 10 em uma turma e tirar 10 em outra turma, pode ser que em uma turma você seja outlier e na outra não. Entendeu? Então não é sobre o número. É sobre o número em relação ao padrão. Faz sentido? Dentro da caixa você coloca os 50% mais comuns. E o quão larga essa caixa vai me dizer, o quão larga essa caixa vai me dizer se você é mais ou menos propenso a ser considerado um outlier. Faz sentido? A gente chama essa diferença aqui entre o Q1 e Q3 de AI, amplitude interquartil. Aí já é o que ele chama de variação, não é isso ou não? Isso aí, a variação interquartil também chama assim. Tá. É da mesma, tá bom? E basicamente você está pegando ali a diferença entre o cara que está no ponto de corte do terceiro quartil e o cara que está no ponto de corte do primeiro quartil. E aí o que acontece, né? Tem uma regrinha, quem criou Gauss, tinha que ser o Gauss, super estatístico foi o Gauss. Basicamente, ele criou um padrão ali de, olha, pega o Q3 e anda um pouquinho para frente. De forma que, se você passar desse ponto aqui, que é um limite teórico, né? Se você passar desse limite teórico de até onde a amostra deveria ir, você vai ser um outlier. E se você passar desse ponto aqui, que é outro limite teórico, você também vai ser um outlier, para baixo. Né? O que o Gauss fez? Ele determinou ali o que seria esse padrão. E ele falou que o padrão seria o seguinte: o limite teórico superior seria você pegar o Q3 e andar para frente uma vez e meia o tamanho da caixa, a amplitude de partícula. E para baixo você pega o limite teórico inferior, que é Q1, menos uma vez e meia a largura da caixa. E note que a largura da caixa vai influenciar esses limites teóricos. Porque se a caixa é muito fechadinha, os limites teóricos vão ser muito próximos de Q1 e Q3. Qualquer coisinha são outliers, então. Mas se a caixa é muito larga, o que vai acontecer? Que o limite teórico superior e inferior, eles estão muito longe desses pontos. Então quer dizer que provavelmente não é qualquer coisa que vai te tornar um outlier. Existe um ponto? Eu não, do Gauss, estou só explicando o que o Gauss fez. Então, se você ultrapassa esses limites teóricos, deixa eu escrever aqui o que é MQS, o que é FPI, que hoje a gente entendeu, amanhã é outro dia. Limite teórico superior e limite teórico inferior. Pontos acima disso seriam outliers. Daí o nome box, né, e plot, né? Plot do plotar os outliers aqui para fora dos extremos, né? Quer ver, por exemplo, vamos ver se a Jéssica é um outlier. Né? Deixa eu ver na verdade. O
Quem é Q1 para nossa amostra? A gente calculou, né? 42. No nosso exemplo, Q1 deu 42. E Q3 deu 57,5. Pô, não vai ser outlier. Porque, ó. Ela está 16. É. Vou desenhar uma caixinha aqui. Porque o tablet está enxergando isso como se fosse um oscilando. Tá, agora. Vou colocar aqui 42, aqui o 57,5. Qual é a largura da caixa? 15,5. Pô, é uma caixa bem larga ali para a gente esquecer o outlier. Então, quem é meu limite teórico superior? 57,5. 57,5 mais 1,5, né? Vezes 15,5. Vezes 15,5. Que é a largura da caixa. Quanto dá isso? $80,75. Ninguém é outlier para cima, já sabemos disso. Nem aquele 10 que a gente supôs ter 80 anos. Nem o 10 que a gente supôs 80 anos seria outlier. Claro que a gente não considerou ele na hora de fazer os partidos, mas mesmo assim. Claro. E o LTI, o limite teórico inferior? 42 menos 1,5 vezes 15,5. Quanto dá isso? Quanto deu? Quanto? 18,75. 18,75. Então, a Então, nossa turma não tem outlier. não tem outlier. Normal, né? Aí, Muito bom. é É uma turma homogênea, professor. uma turma homogênea. Para efeito prático, aquela ideia dos 3 fraúdes, Aham. né? Que não tem essa. A gente usa aí. Já pode considerar. Ainda não. A gente usa mais isso para inferência, para quando você está calculando probabilidades ou distribuição normal. Aqui, o teste para ver se é outlier é literalmente esse do andar 1,5 vezes o tamanho da caixa. Porque o tamanho da caixa que vai te dizer o padrão. Isso aqui é mais seguro. Para verificar se é outlier, sim. Assim, você, né? Mas tem uma probabilidade grande de ser. Sim. Acima de 3. Isso. Oi. Professor? Oi. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô sim. Se eu e você, se nós tivéssemos entrado, porque você tem 32, 30, e eu tenho 36, se a gente tivesse entrado nesse cálculo aí, né, nossas idades, a tendência era que esse 18,75 aumentasse, era isso? Ele aumentaria, provavelmente. Porque a caixa ia ficar mais fechada. Pois é, a caixa, no final da conta, a caixa ficaria mais fechada ainda, né? Acho que a caixa fica mais fechadinha. A dispersão ia ser maior. Mas só que o meu terceiro quartil não ia ser mais 57, ele ia vir mais para baixo também. Entendeu? Vamos testar. Mas vamos concluir aqui e vamos testar. Deve bater curiosidade. Idades acima de 80 e 75 e abaixo de 18 e 75 seriam outliers. No caso, na amostra de idade que a gente usou, não temos outliers. Professor, Oi? me desculpe, mas eu me perdi nesse 1,5 aí. Eu não entendi como foi que ele apareceu. 1,5 é padrão, tá? Ah, tá. Ele é da fórmula do Gauss mesmo. É que eu estava tentando fazer as contas aqui, aí quando eu voltei, eu digo, meu Deus, de onde saiu esse 1,5? Assim, brotou um e-mail aqui. Não, ele é padrão mesmo, tá bom? Ah, tá bom.
Tá, e o 15,5 é a largura, né? Isso, é a largura da caixa. É a diferença entre os 42 e 57,5, né? Perfeito, exatamente. Tá. Esperei aqui. Piscou, perdeu o negócio, né? Pois é. Eu estava fazendo as contas aqui, quando eu olhei, já vi o e-mail. Meu Deus, de onde saiu esse e-mail? Tribunal de Contas da Paraíba, eles têm um aplicativo que informa os preços que estão sendo praticados das compras públicas. Sim. E ele faz o saneamento da amostra utilizando o método de AI. Muito legal. Método do quê? Da amplitude interquartil. Da amplitude interquartil. Exatamente, isso está colocado. Para ver se usa média ou mediana. Então, ele faz para expurgar os extremos. Para poder publicar os preços, tem algum tipo de saneamento para não enviesar o resultado dele. Aqui só publica, ele tira, né? E aí usa Ele retira os outliers, é isso? Retira. Retira os outliers e recalcula os valores. Agora, então ele calcula a variação interquartil para retirar os outliers, é isso? Exatamente. Ele faz a variação interquartil, coloca exatamente 1,5 em cima da amplitude, exatamente como está aí. Tá? Beleza. O federal, ele dá a média mediana, ele dá vários. Qual é o federal? O Tribunal de Contas, em determinado momento, utilizava somente a amplitude interquartil e desprezava todos os 25% de dados menores e maiores. Só que isso é muito interessante para o estimador central. Sim. Mas quando vai fazer intervalo de confiança, você perdeu toda a variância da amostra, você foi embora. O que a gente está comentando aqui é que, assim, na verdade, o fato de não existir outliers quer dizer que nós somos homogêneos, né? Porque se nós fôssemos homogêneos, Jéssica seria outlier. Então, na verdade, nós temos um nível realmente... tipo, vocês são homogêneos contando com a Jéssica, vocês são homogêneos. Entendeu? Mas, se, por exemplo, se vocês fossem homogêneos sem contar a Jéssica, aí ela seria um outlier. Exato. Sim. Não, mas assim, todo mundo, veja, mas imagina que se fosse todo mundo 42 anos, fosse todo mundo de 82, e a Jéssica estivesse, você teria um intervalo interquartil muito pequeno, consequentemente, ela seria um outlier. Mas essa amostra seria extremamente homogênea. Sim. Então, na verdade, o fato de a gente ter uma amplitude intervalada alta, 15,5 ali, significa uma certa heterogeneidade nessa. Sim, mas exatamente. Porque o outlier não fala só sobre a homogeneidade e heterogeneidade. Não é o fato de não ter outlier, significa que você seja homogêneo. Na verdade, você pode ser heterogêneo, como a gente estava discutindo. Se for olhando do ponto de vista da categoria que a literatura trouxe para classificação de gerações, você identificaria isso. Sim. Né? Tem gerações baby boomers, tem gerações X, gerações Y. Se a gente adicionar, igual o colega falou, sim, 32 e 36, ó. É os novos. Está no livro. Está no livro, tá. Ó, fazendo isso aqui, ó, igual o colega falou, ó, vamos ver o que mudaria, colocando 32 e 36. E o 36. Eu sei, ué. A posição do primeiro quartil agora seria N mais 1 sobre 4, 11 mais 1 sobre 4, que seria 3. Vai bater direitinho. Ia ser o 36. Esse é o primeiro quartil. O terceiro quartil seria 3N mais 1 sobre 4, que seria 3 vezes 11 mais 1 sobre 4, que dá 3 vezes 12, 36 sobre 4, 9. Posição 9, 57. Nesse caso, a gente deixou a amplitude interquartil maior. Agora que vai ter outlier mesmo. Entendeu? Porque, ó, o que acontece? A gente... Nossa nova caixa aqui dos 50% mais comuns está entre 36 e 57.
Agora a amplitude do interquartil ficou ainda maior, de 19 anos. Isso quer dizer que o meu novo limite teórico superior é 57 mais 1,5 vezes 19. E o meu novo limite teórico inferior menos 1,5 vezes 19. Agora que a gente não quer outlier mesmo. Entendeu? Porque a caixa ficou mais larga. Não dá para bater o martelo e falar o que vai acontecer. Você tem que fazer. Não tem pergunta disso, não. Entendi. Ó, tá vendo aí? Aham. E não mudou nada, né? Não mudou nada. Na verdade, tem mais. Ela ficou mais aberta ainda a caixa. Não sabia. Mas ele quis dizer que vai dar muito. Vocês estão fazendo bullying aqui. Não tem agora que é mais novinha, não. A gente entendeu. A gente é. Marcelo ficou magoado, tá? Marcelo ficou magoado. Marcelo ficou magoado. Calma, Marcelo. Calma, Eu Marcelo. fico 6, ainda mais velho do que ele. Tivesse 34. Aí tem 32, tá na vida do pastor. É mais novinho aí, é professor. O professor vai parar, 9h42. Vou só falar como corrigir. Então, professor, essa amplitude é 19, é por quê? Por que é 19? Isso também? Essa amplitude é 19 aí, por que não é 21, não? 57 menos 36. Eu tô vendo se vocês estão acordados. Como estava escrito aqui o tempo todo, é 21. Tá vendo? Olha o outlier aí. Pô, você fazer conta com letra, fazer conta com número é isso. Tem não? Não tem outline. Porque nós somos tudo pra gente. Não, Pra cima não tem, não. É só pra baixo. Nem pra baixo. Deu 36 menos 1,5 vezes 21. Dá quantos números aí? 88,5. Fazer a graduação muito cedo. 88,5 e... Não, tinha que ser sequência. Graduação e mestrado doutorado. Bem assim. Eu não culpei. Tá, 15 anos. Graduação. dá quanto isso? 36 menos 1,5 vezes 21. Não tem nada. Ó, 1,5 vezes 21. É, 6 anos de idade. 5,5. 4,5. O cara tem que ter 4 anos e meio para ser um outlier. Entendeu? Ele agora que não tem outlier mesmo. Última pergunta para tomar um café. Mas como eu corrijo um outlier? Professor, só uma perguntinha aqui. Se não tem outlier, ele pode ser um mínimo e um máximo, seria isso? Não. Não. Os limites teóricos, eles são teóricos. Quer dizer que o seu mínimo está aqui dentro e seu máximo está aqui dentro. Então, eles não chegam naqueles extremos. Entendeu? Mais ou menos. Tá? É porque o limite teórico... Olha só, tá vendo? O limite teórico, ele serve só para você dizer... O limite teórico vai servir para você dizer se parece que aquele cara é ou não é um outlier. Então, assim, não é que aqui vai entrar mínimo e máximo. Aqui é só os limites teóricos. Se o seu mínimo e o seu máximo tiver mais do que 88,5, por exemplo, esse máximo vai ser um outlier. Se ele tiver para baixo de 4,5, vai ser um outlier também. Mas aqui na conta em si, ele nem entra. O outlier então, vai estar abaixo do mínimo e acima do máximo. Exatamente. Então, aqui é só para falar, olha, acima do que você vai falar que esse cara é outlier? Abaixo de que você vai falar que ele é outlier? Então, quer dizer que o seu mínimo, necessariamente, ele está aqui dentro, ele não está fora dos intervalos, tá vendo? E seu máximo, ele também está aqui dentro, ele não está fora do intervalo. Entendeu? Entendi sim. Tá caindo a ficha devagar, professor. É assim mesmo, cara, é assim mesmo. Devagar vai cair. Só com a ficha é nós, mas se vai ser alguma coisa, cara. E como a gente faz para corrigir um outlier? Tem várias saídas.
Eu até iria além. Como corrigir ou tratar, né, professor? Isso, vou colocar até tratar, boa. Ou minimizar o problema dele, né? A primeira opção, que eu não acho muito legal para a gente, tá? Para pesquisa, que a pergunta é em média como algo funciona, eu não acho muito legal a gente eliminar ele. Eu não acho isso muito legal. Como é, professor? Eu não vi bem. Remover o outlier da amostra. Isso é uma opção, mas eu não acho a mais saudável para pesquisas iguais às nossas, que a gente quer ver em média como algo funciona. Mesmo que antes da análise? Mesmo que antes da análise. Porque você quer amostras... Mas me diga uma coisa, se eu remover e eu conseguir justificar na metodologia, ainda assim não é aceitável, não é interessante? Lá, chegar lá. Aceitável é, mas tem que ter uma boa justificativa. Mas o que eu estou dizendo é que você quer amostras maiores possíveis. Eliminar observações é prejudicial nesse sentido, então. Então, assim, eu elimino se eu tiver um porquê muito claro. E não elimino todo mundo que é outlier. Eu elimino baseado em uma justificativa do porquê eu eliminei aquele ponto. Por exemplo, eu não vou falar assim, olha, fiz uma pesquisa sobre pandemia e sobre lucro das empresas durante a pandemia. Eu não vou pegar todo mundo que é outlier e cortar todo mundo. E se fosse país, eu também não cortaria todo mundo, mas eu cortaria a China, por exemplo. Porque eu sei que se eu fosse falar de crescimento econômico, a China foi igual ao resto do mundo? Não. Todo mundo estava caindo e a China estava crescendo. Eu, naturalmente, eu já tiraria a China e falaria, a China foi excluída da amostra por causa disso. E tem que ter uma justificativa muito clara. Porque senão parece o quê? Viés de seleção. Parece que você escolheu a amostra. Então, assim, concordo com você, Valdemir, que eliminar pode ser saudável, mas tem que ter uma justificativa muito clara. Ô, professor, eu vejo que muitos colegas utilizam como é que chama? A unsorização, mas eu já ouvi também alguns autores falar que é algo que está fora de moda. Ou não? É melhor que eliminar. É melhor que eliminar. Por causa do teorema central do limite. Que você vai perder observações. E na nossa área, todo mundo usa praticamente visualização. Pode estar fora de moda em outras áreas. Na nossa área é padrão. Eu não sei. Mas é padrão na nossa área. Fazer visualização. Na nossa área é padrão, mas quando a gente começa a ler alguns estudos, vamos dar um exemplo da área de saúde, a gente percebe que a turma não vai muito para os objetivos são outros, né, cara? Eu sei, professor, eu compreendo. Inclusive, essa questão que você colocou aí, a partir de ser observação, não discute normalidade. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi. Mas na área de saúde, o contexto é outro. Eu acho que até na área de... Oi? Eu acho, Valdemir, eu também já li alguma coisa que está relacionado com a dificuldade de coletar dados na nossa área. Então, como já é tão difícil coletar dados, né? Tenta se aproveitar ao máximo os dados mesmo. Não, Daniel, essa coisa de se aproveitar, não. É porque é difícil, a gente está trabalhando com informação. Informação é coisa séria. Entendeu? Assim, não é bem assim, não. A gente não pode inventar, não é, professor? Não, mas não estamos inventando. Estou falando que como é difícil coletar dados, né, se tenta aproveitar o dado, tratar ele da melhor forma para que possa ser utilizado no processo. Eu até concordo que a gente aceite os outliers pelos valores mais próximos ou aceitáveis. Isso é muito confuso, professor. Essa discussão vai muito longe. Eu estou tentando esclarecê-lo. Oi? Estou tentando esclarecê-lo. A gente vai chegar lá. Ó, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que eliminar outlier, e eu vou falar só da nossa área. Na nossa área, não é comum você fazer um box plot, até porque, na prática, na nossa área, a maior parte dos dados são outliers. Se você eliminar todos os outliers, lascou. Você vai perder tanto dado que você não faz pesquisa. Então, assim, eu não estou dizendo que você nunca vai trabalhar com eliminação. Mas a eliminação não é dos outliers. A eliminação é de um ponto extremamente absurdo que tem um contexto para eliminação. Aí outra história. A China não entrou na amostra. Por quê? Por causa disso. Vai ter uma subseção na sua metodologia só explicando que a China foi descartada. Entendeu?
Então, o que acontece? Deixa eu ver a pergunta aqui. Ainda existe um outro ponto que a gente chama de pontos inflexíveis, né, professor? Sim. Mas não tem nada. É outra discussão, né? Que a gente vê lá na frente. Discussão. Uhum. A segunda opção, que é essa que o Paulo me falou também, que ele comentou, é a mensurização. O que é a mensurização? E muita gente confunde o que é a mensurização. Mensurização não tem nada a ver com o box-plot. Não tem nada a ver com aqueles limites teóricos superiores e inferiores ali. Não tem nada a ver com aquilo. O que é fazer uma mensurização, gente? Uma mensurização é, em vez de você cortar os outliers, você vai fazer uma substituição de dados. Dos outliers? Não necessariamente. Você vai fazer uma substituição de dados baseada em percentil. Certo? Então, o que acontece? Prestem muita atenção nisso, gente. Não pisquem. Não pisquem nessa parte. Olha aqui. Vocês viram? Não pisquem. Presta atenção nessa parte. Importantíssimo. Mensurização não tem nada a ver com limite teórico superior e inferior. Limite teórico superior e inferior é só para definir se um ponto é outlier ou não. Mensurização é você determinar um percentil e substituir nesses percentis. Por exemplo, se eu falo assim, estou mensurizando no percentil 1. O que isso quer dizer? Você tem o mínimo e você tem o máximo. O percentil 1 aqui é um número que existe um valor aqui, um valor A, tal que 1% dos dados são menores do que ele. E existe um número lá na frente, que é no percentil 99, vamos chamar de B, que 1% dos dados são maiores do que ele. O que é o mensurizar a 1%? É você substituir todos os números que estão aqui por A. E todos os números que estão aqui por B. Se A for um outlier, o que vai acontecer? Eu troquei um outlier por outro outlier. Mas por um outlier menos pior. É como se eu estivesse falando, durante a pandemia, a China foi um outlier, Estados Unidos também. Mas em vez de colocar a taxa de crescimento da China para a China, eu coloquei a taxa de crescimento dos Estados Unidos para ela. Porque eu não perdi o dado e eu consegui trazê-lo um pouquinho para mais próximo da minha realidade. Então, isso é saudável? Na medida correta, sim. Você não vai mensurizar 5%, né, gente? Porque senão você está mexendo em 10% dos dados. Mas, amigo, deixa eu só fechar. Porque se você visualizar com um percentual muito alto, o que vai acontecer? Você chega no problema de viés. Você está substituindo a amostra a seu bem entender. Então, por exemplo, na nossa área, o que é comum? Mensuriza 1%. Mas se você tiver na literatura alguém que mensurizou o mesmo trabalho que você está fazendo, com um percentual maior, segue a literatura. Mas o que eu faço? Esse tempo atrás eu estava fazendo um trabalho com o Brasil que tinha sido feito fora. Exatamente isso. Aí ele mensurizou a 2,5. Eu fiquei puto. Eu olhei para aquilo e falei, cara, você mexeu em 5% da amostra. O que eu fiz? Eu falei, quem é Divan na fila do pão? O cara publicou e eu estou seguindo o trabalho dele. Então fui lá e mensurizei também a 2,5. Só que não contente, o que eu fiz? Mensurizei também com 1%. Rodei os dados. Os resultados foram similares. Eu fiz uma notinha de rodapé falando, mensurizando a 1%, os resultados são similares, chegando às mesmas conclusões. Porque senão alguém ia me bater de um lado se eu não mensurizasse igual o cara. Mas alguém ia me bater no outro por eu ter mensurizado a 2,5, que é coisa pra caramba. Então, eu estou dizendo, mensuriza, mas com cautela. Porque senão gera viés com certeza que você vai ter substituído muitos extremos. Então, mensurização é perfeito? Não é, não. Mas entre isso, você perder muito dado... Agora, uma dúvida, professor, quando deixa o cálculo mesmo.
para mim está óbvio. Eu estou parando, quando você está mensurizando, eu estou parando aqui. Isso. Eu não vou além daqui. Para trazer todo mundo que está além disso para cá. Eu vou trazer todo mundo que está aquém disso para cá. Isso. Mas você substitui mesmo a lógica da substituição é você contar um indivíduo para um indivíduo, né? E não desconsiderar. Isso aí. Matematicamente você pega um indivíduo. Isso aí, porque a China... Um indivíduo que é 100, um indivíduo que é 99,75. Você tirou um indivíduo de 100 e colocou um outro indivíduo de 99,75. Exatamente. Você está criando uma observação nova. Perfeito. E, assim, e é por isso, gente, que eu nunca falo assim, olha, ó, quando eu comecei a ver a visualização, eu fiquei pé atrás e falei, olha, não, vou fazer box plot de todas as variáveis e vou insorizar só as que derem outline. Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu comecei a ver a literatura, eu vi que ninguém faz isso, todo mundo insoriza tudo, tendo outline ou não. E faz sentido. Porque se você mexer em uma variável, você tem que mexer em todas. Porque senão você acaba perdendo meio que a relação entre as variáveis. Faz sentido? Por exemplo, não faz sentido eu ir lá, pegar a taxa de crescimento econômico, insorizar ela com 1%, e pegar depois lá a taxa de câmbio, que eu quero ver efeito no crescimento econômico. E não insorizar. Que eu vou ter meio que mexido nos efeitos de uma, você mexendo no efeito na outra. Então, hoje, ó, falando o que é padrão, tá? O que é padrão hoje? Você pega todas as variáveis e insoriza com o mesmo percentual. Esse é o padrão. Entendeu? Se é o melhor, é outra história. Fala, pergunta. Daniel. Então, pode falar. Então, se eu tenho várias variáveis e eu tenho um problema de outlier em uma delas, na minha análise, o aconselhável seria, ao insorizar ela, eu insorizar todas as outras para não perder o efeito. Perfeito, exatamente. Com exceção das dummies. Tá. Que não faz muito sentido, mas assim, insoriza todo o resto, faz a lista de variáveis que você quer, insoriza todo mundo no mesmo percentual. Exato. Tá bom. E lembrando, isso é perfeito? Não é. Mas tratamento perfeito não existe. Entendeu? Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, né, professor? Tem. E justificativa, claro. E até mesmo assim, a gente tem que olhar se esse problema ele é de especificação do modelo. Uma variável, digamos que a gente tem aí uma variável omitida. O senhor está me entendendo? Sim, e aí, se você omite uma variável explicativa importante, como é que isso fica? Se você omitir, você não tem nada a ver com insorização, né? Mas só que, provavelmente, o que você está me dizendo é que talvez você chegou em um resultado contraditório e não foi por causa do viés da variável, e sim do viés de variável omitida. É isso que está me dizendo? É mais ou menos isso. O que eu estou te dizendo? Você precisa olhar para cada problema isoladamente. Isso, exatamente. Porque senão você acaba falando, eu insorizei, tá tudo certo. Não, você vai ter que ler para caramba para garantir que os controles estão adequados. Daí vocês vão ver lá na econometria, pessoal. Mas só que o que acontece? Ponto importante. Você não vai deixar de insorizar por conta disso. E o cuidado a se tomar é que, por exemplo, às vezes você está achando que o viés veio por causa de um motivo, mas é por causa do outro. Então é garantir que você se armou de todos os lados. Até porque se você não faz esse tipo de correção aqui, por mais que o resultado dê bonitinho, alguém vai bater. Com certeza alguém vai bater. Lamento dizer, mas eu vou pedir para ficar ligado, porque meu genro está viajando para o Catar agora. O pessoal está indo beleza, tá. Eu posso fazer um intervalinho aqui. Márcio tá. Ei, Márcio, pode falar. Ele não consegue falar daquele entrada pessoas. Eu vi aqui uma pergunta que ele tinha feito. Márcio. A gente estuda regressão robusta? Sim. A gente estuda mínimos quadrados ordinários com variância de erro corrigido pelo estimador robusto de White. Acho que ver isso. Lá em econometria. Que é para corrigir problemas de heterocedasticidade e correlação serial. Tá bom? Então, vocês veem isso lá em econometria. Daqui a alguns livros. Então, nesse caso, que a gente substitui todos os pontos maiores que B.
Agora sim, só uma outra observação. Na medida que eu faço uma insorização com valores maior do que 1%, né, eu vou perdendo, mesmo que eu faça o relacionamento de todas as outras variáveis, eu posso gerar impactos também nesse processo de relacionamento, né? Porque, de certa forma, eu tô mascarando, né? Eu estou usando um artifício para mascarar esse relacionamento eventualmente, não é? Isso pode ser um problema também. Sim. Cara, e sabe o que é pior? Toda vez que você tentar corrigir uma coisa, vai causar um problema novo. E isso é um BO muito grande na estatística, cara, porque, assim, infelizmente, é muito diferente da matemática. A matemática, você tem fórmula para tudo e o método matemático resolve o problema. Estatística é gambiarra, porque é dado, e o dado não é certinho. Então, todas as vezes você tem que pensar em um tratamento, e a depender da pesquisa, o tratamento muda, entendeu? Então, assim, vocês vão ver melhor em programação de análise de dados, né? Mas vocês vão ver que lá no Stata, a chatice maior não é você fazer uma estatística descritiva, uma correlação, uma regressão. Isso aí é uma linha de comando. Você vai gastar 100, 200 linhas de comando tratando o dado, que é criando variável, apagar a linha que não foi lida, insoriza, ver se tem outlier, ver se corrigiu, ver se... Isso é muito pior. Tratar dado é muito pior do que, de fato, a estatística. Entendeu? Isso vai acontecer, vocês vão perceber. É verdade, professor. Especialmente quem for trabalhar com a área de dados públicos, né? Porque não tem base pronta, a gente tem que montar base. Eu sofri isso no mestrado, que eu tinha que criar variáveis. Gente, foi punk, 6 meses trabalhando só nisso. Sim. Só organizando dados. Só organizando dados. Existe muito outlier, viu, Ana? Eu também estou vendo isso na minha pesquisa. Muito outlier. Eu tive que tratar manualmente. Isso. E as informações, o Edvan, são declaratórias. E aí, como são declaratórias, cabe tudo, entendeu? Assim, é impressionante o que a gente tem observado. É horrível. É legal que a gente acha que a estatística é o problema, mas ela é a pontinha do iceberg. É verdade. Ela é só montar a base. Vamos tomar um cafezinho? A gente volta e discute um pouquinho de correlação. 10 minutinhos para a gente ganhar tempo, tá bom? Beleza. Falta 10 minutos.